Cara, então, qual que é o mapa, né? A Bíblia é o nosso mapa. O livro de Apocalipse tá lá escrito direitinho. E obviamente que ele não existe sozinho, né? O livro de Daniel ele já tá falando sobre... É completamente escatológico, né? Mas ele descreve uma IA, ele não usa esse termo, mas ele descreve isso que tá acontecendo agora. Não, então Apocalipse 13, né? Que foi escrito é uma revelação de Jesus já ressurreto, né? Pro apóstolo João na ilha de Patmos, né? João foi o único apóstolo que não foi martirizado, né? Ele morreu de velhice. Jesus ali fala literalmente o que vai acontecer, o que iria acontecer no futuro. Não foi para ele, para aquela, né, no primeiro século ali. Então, no Apocalipse 13, ele descreve exatamente como a sociedade iria acontecer disso, de um governo, né, onde ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca, né? Sim, isso eu lembro. Né? Já existe, né? Inclusive, é um chipzinho que ele fica aqui bem nessa parte aqui da mão da... mas não quer dizer que esse seja a marca em si, né? Entendi. Porque a marca ela vai trazer essa conotação junto dessa questão espiritual de você ter que adorar o que ele é a imagem da besta. Então, a besta é o anticristo mesmo, essa pessoa que vai ser possuída por Satanás, não vai ser um demônio, não vai ser Satanás mesmo. Vai ser o cara. Vai ser o cara. Da mesma forma que Jesus encarnou, que é Deus encarnado, Jesus, a segunda pessoa da Trindade encarnado aqui, vai ser o diabo encarnado. O diabo encarnado. Mas a gente não vai saber quem é. Donald Trump? Cara, não dá pra saber. Não dá pra saber. Não vai saber quem é. Porque, inclusive, eu acho que... Mas a profecia é que ele vai trazer a paz, não é? Ele vai enganar o mundo com essa paz, porque são 7 anos, né? É uma semana de anos. O que chama de atribulação, né? A tribulação, esses 7 anos finais, onde ele já vai ter se manifesto como anticristo. No sentido assim, toda geração diz que tem um candidato ao anticristo, porque o diabo não é onisciente como Deus. Deus sabe. Então ele sempre tem vamos dizer, um eleito preparado. Aí, através dessas sociedades secretas, eles sempre estão... através de ritualística, assim, porque é muito ligado à astrologia, não, a gente de cerimônia de magia sexual, de tentar conceber quem vai ser o cara, protótipo, né? do anticristo num alinhamento astrológico preciso e tal, enfim. Cara, isso é muito curioso, desculpa te interromper. Você já ouviu falar do Krishnamurti? Era um líder espiritual, claro. E tal. Ele foi criado desde a infância, pegado numa vila, meio pobrezinho lá, pela Sociedade Teosófica da Blavatsky, pra ser criado, ensinado. Mas você viu ele mais velho? Você já viu ele mais velho? Ele se rebelou. Ele rompeu, pra ser tipo assim, o ser humano perfeito. Exato. Uma espécie de Messias que tem o tal do Maitreya, né? Que é o conceito do Maitreya, que é o tal do Cristo cósmico, que é o anticristo, cara. Que ele ia meio que guiar a humanidade, espiritualmente falando. E aí, quando ele fez, acho que 27 anos, ele estava teoricamente pronto para começar a ser esse cara. A primeira palestra ele foi abusado sexualmente, cara. Porque tem toda uma ritualística de abuso sexual junto com magia, cara. Mas ele subiu muito pesado. Tipo assim, nessa primeira palestra pública que ele ia dar como esse guia espiritual, ele falou assim: eu não sou messias de porra nenhuma, eu não vou salvar ninguém. Aí ficaram putos com ele, e saiu dessa coisa. E ele virou um professor espiritual, assim, o resto da vida. Sim, e eu guru, eu curto muito ele, assim, mas ele rompeu com isso aí. Aí eu fico imaginando, será que era isso que a teosofia estava pensando? Em fazer esse Messias perfeito? Se você vê num dos livros dele, eles têm assim, tem 2 que eu vou citar aqui. Tem um que é chamado A Grande Invocação. Porra! O nome já é bom, já. Tá? Cara, eles têm redes no mundo inteiro que ficam invocando o anticristo, cara. A materialização do anticristo. E tem outro que é o... mas por que eles querem fazer isso? Eles não sabem que no fim eles vão se fuder? Não, cara, porque pra eles... você tem que entender a questão da gnose, né? Porque pra gnose, Deus é mal. Deus prende o homem, Deus limita o homem. É o contrário. Para eles, Lúcifer é o libertador do homem. Entendi. É o conceito grego de Prometeus, que rouba a tecnologia, rouba o fogo dos deuses para emancipar o ser humano, entendeu? Eles acham que estão fazendo bem, então. Eles acham que estão fazendo bem. Você acha que a tecnologia... Porque qual que é o lema do satanismo?
né? Do lado do Anton LaVey, do Aleister Crowley, é o que? Faz o que tu quer, porque tudo é da lei, né? Então é isso. É o que a gente vive hoje, é essa liberdade, essa libertinagem. Não, você quer ser homem, você quer ser mulher, você quer ser golfinho, você quer ser... Você pode, é tudo, né? Quem faz o que quer serve ao diabo, não é isso? Mas é isso, cara. O que você ia falar, Zé Uber? Você ia perguntar? Eu ia perguntar se a tecnologia, então, foi algo que eles trouxeram aqui pra gente gerar toda essa questão da destruição do que a gente vê como cristianismo. Cara... Porque, por exemplo, o que a gente vê aqui pelo menos no que eu vejo em São Paulo, que eu identifico, as pessoas estão ficando cada vez mais viciadas no celular. Sim. Na minha opinião, eu acho que o celular ele já é o que a gente considera como chip da besta, cara. Porque a gente já tem uma adoração, a gente já tem uma questão de idolatria. Condicionamento, tudo é um condicionamento, treino, né? É um treino. Por exemplo, acho que foi 2021, a Microsoft escreveu ali, patenteou uma tecnologia que é 060606. Se você também der um Google, você vai ver. Vai que eu pesquiso isso? Bota aí Microsoft... Bota 060606, vamos ver. Tem umas letras antes que eu não lembro agora. 060606. O www tem alguma coisa assim também? Tem, é que www, se você pegar na Gematria, o W é 6, então é 666. Se virar o W de lado aqui é um 6. Não, mas não é nem porque o W corresponde ao 6, né? Então, porque cada letra corresponde a um número, né? 1 é A, 2 é B, 3 é C, entendeu? Então... Tá, então a gente achou uma patente... Essa patente, cara, se você for ler dessa tecnologia, é uma tecnologia... Inclusive, por exemplo, você vê que o Facebook já tá falando que vai conseguir ler a mente das pessoas, né? Vocês já viram essas matérias? Não. Então, essa matéria, cara, essa não é matéria, desculpa, isso é uma Felipe. patente. Eu tô muito assustado. Essa patente que a gente abriu agora... Essa patente... No final você vai dar alguma solução? Tipo, pra gente ir pra igreja? Qual que é a solução? Cara, você... Não, tudo bem. Cara... Mas é a católica? Que é a correta? Qual que é a certa? Cara, a certa é a Bíblia. É a Bíblia, cara. Tá. É Jesus. Edir Massalhos? Não. A correta é você entregar sua vida para Jesus e mas não precisa de igreja. Tá em você. Não tem intermediário. A igreja, o que é a igreja? A igreja, né, de eclesia é a reunião das pessoas. Então Jesus falou: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, se o Espírito de Deus, se você, por tua decisão, abriu a tua vida, porque Deus não força ninguém. Ele não, senão seria um robô. Ele não criou robô. Né? Por isso que, por que o mal existe? O mal existe porque é a ausência do bem. É a ausência do bem e no sentido de que, obviamente, vai haver um juízo, né? Esse juízo, já houve um juízo na história que foi o dilúvio, né? Vai haver um outro juízo que vai ser com fogo. Tá? Né? O mundo já foi destruído com água, a próxima vez vai ser com fogo. Putz. Porque Deus é justo. Deus é o amor, é a essência do amor, mas Deus é a essência da justiça. Como que você concilia as duas coisas, né? O Paulo Cogos falou aqui que Jesus voltar vai ser com metralhadora o caralho, né? Vai sair. Jesus é essa conciliação, né? Porque ele aplacou a justiça de Deus, a ira de Deus nele mesmo. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sofreu para que eu não precisasse. Ele morreu a minha morte. Então, quando eu entendo isso e quando eu me abro para receber o Espírito dele, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, né, que passa... o meu espírito que estava morto, a Bíblia fala, né, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus é a vida. Deus é santo. Quando eu escolho pecar, né, o conceito é o quê? Eu errar o alvo. Né, fazer aquilo que é eu me desconecto de Deus, né? Então o salário do pecado é a morte física e depois a espiritual. É o que? Eu puxo o meu plug da tomada, eu perco a comunhão com Deus, eu estou desconectado de Deus. Como é que eu conecto de novo? Eu conecto de novo exatamente. Você tem em João 3, capítulo 3, você tem um cara que é um fariseu top, um cara rico, né? Um chamado Nicodemos. Um senhor já, né? E ele vai conversar escondido com Jesus de madrugada. Porque ele sabia que Jesus... esse cara tem alguma coisa diferente, porque ninguém, né? O cara cura, cego, né? E ele vai conversar com ele, escondido, porque ele, né, não queria... Porque a classe farisaica, que já estava ligado toda essa coisa do dinheiro, toda essa... Né, do Talmud babilônico, enfim, né, com quem Jesus batia de frente, né, com os fariseus, falava: vocês são raça de víbora, o pai de vocês é o diabo. Jesus falava assim para esses caras, que eram os líderes religiosos da época. Então esse cara vai falar com ele e fala: então Jesus, mas
como que eu nasço de novo, né? Jesus fala, você precisa nascer da água e do Espírito. Não, desculpa, Jesus fala, você precisa nascer de novo. E o tanto que o cara ele entende meio literalmente, fala, como? Eu preciso voltar pro ventre da minha mãe para nascer de novo? Já falou, não. Jesus, né, meio que... Você precisa nascer do teu espírito. Espiritualmente. Então, Então, basicamente assim, né? Você tem o esperma do teu pai, você tem o óvulo da tua mãe. Você tem da mesma forma que você tem uma carga genética, física, você tem uma carga espiritual genética. Então, a partir do momento que teve a queda do homem, né, que a filosofia trata como na condição humana, Adão e Eva, né, escolheram desobedecer a Deus, né, e ouvir o inimigo de Deus. Isso foi traduzido na linhagem humana. Então, a partir de então, toda a linhagem humana tinha essa carga de separação de Deus. Isso me pega um pouco também. Deus estava ciente da presença desse inimigo lá, convivendo ali, tentando eles e... Cara, mas é isso. Ele criou o homem à imagem e semelhança, no sentido de que o homem tinha capacidade de escolha. Potencial. E criou o diabo também. Mas o diabo, ele não criou o diabo, ele criou um anjo que escolheu querer ser como Deus. Mas veja bem, no momento da criação dele, ele já sabia o que ia virar, né? E ele poderia... Não, existia um potencial, mas não queria saber, existia um potencial. Não, mas a onisciência pressupõe que ele sabia tudo. Ele sabe todos os potenciais, né? Tudo que vai acontecer, então, mas não que vai acontecer. Existe em potencial, né? É, isso. Tudo existe em potencial, então... Ele sabia de todos os potenciais. E olha só, e a mesma forma que, então... Nesse momento que você tem a primeira profecia messiânica, que é o quê? Deus falando eu vou colocar a inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, já falando de Jesus. Então é Deus falando, eu mesmo vou me materializar, me encarnar como homem para restaurar a humanidade. Entendeu? Então... Mas não deu muito certo. Não, obviamente que deu. Para reconectar com Deus é um trabalho mais interno. Não é, cara, é só largar. É só aqui a gente, é só a gente fazer uma oração aqui agora. Vamos fazer? Você precisa da oração também? Você precisa tudo na vida, tudo Tem que verbalizar. Vibração, cara. Tudo você precisa verbalizar. Em Romanos 8 fala assim, se você crer no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você é salvo. É pela fé. A salvação é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. As obras, elas vêm depois como consequência do teu coração restaurado. Sim. Aí se você vai querer amar os outros, ajudar, agora... É um trabalho mais individual. Mas a salvação é pela fé, não compro o meu lugar no céu. Sim. Né? Não tem stairway to heaven, eu não tenho ablução como a igreja católica fazia na Idade Média. Né? Eu não compro a salvação. Tem que ser uma remissão, tem que ser um arrependimento genuíno. Como que chega nesse lugar? Porque eu tô perguntando isso porque eu sinto que isso vai acontecer comigo. Cara, eu sinto que vai acontecer comigo um dia, mas eu sinto que enquanto não acontece, se eu tentar forçar, eu vou estar fingindo. Não, é só você crer, mas se o que eu tô falando pra você, no teu coração tá produzindo uma coisa de um entendimento, você fala... Porque eu queria estar com a Bíblia aqui pra estar lendo, pra você que tem um processo, eu falo assim, inclusive a própria fé é um dom de Deus, né? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então o que eu tô falando pra você, da mesma forma que eu com 15 anos ouvi isso e entendi que eu queria me reconectar com Deus, né? Através do sacrifício que Jesus fez e eu só preciso... Então, já tenho 30, já passou meu tempo. Não, cara, isso... Não existe tempo pra Deus. Até a tua hora da morte. A única coisa que, cara, essa decisão você tem que fazer aqui enquanto você tá vivo, entendeu? E não depois quando você morre. E não depois que você morre. Por isso que eu falo, vamos orar aqui, cara. Vamos orar aqui, eu vou orar e vocês oram comigo. Opa. Quer puxar? Fala assim, pra você eu conseguir ouvir, fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque hoje eu entendi. Porque hoje eu entendi. A minha necessidade. A minha necessidade. De redenção. De redenção. Eu entrego. A minha vida a Ti. A minha vida a Ti. Eu te confesso, Jesus. Eu te confesso, Jesus. Como meu único. Como meu único. Suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu peço a Ti perdão. Eu peço a Ti perdão. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Por tudo aquilo que eu fiz. Por tudo aquilo que eu fiz. Consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconscientemente. Que me afastavam de Ti. Que me afastavam de Ti. Eu quebro hoje. quebro hoje. Qualquer permissão. Qualquer legalidade. Que eu dei pro mal.
que eu dei pro mal agir na minha vida. agir na minha vida. Pela autoridade Pela autoridade do nome sobre todo nome, do nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Jesus Jesus Cristo, eu faço uma nova eu faço uma nova e eterna aliança e eterna aliança no teu sangue. no teu sangue. Eu peço a ti, Pai, Eu peço a ti, me Pai, lave e me purifica, lava-me e purifica, lava minha mente, lava minha mente, os meus sentimentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas emoções, cura os meus traumas. cura os meus traumas. Não há nada na minha vida Não há nada na minha vida que tu não tenha acesso. que tu não tenha acesso. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu te convido eu te convido para que tu seja entronizado em mim. para que tu seja entronizado em mim. Não sou mais eu quem vivo, Não sou mais eu quem vivo, mas tu vive em mim. mas tu vive em mim. Eu peço, escreva o meu nome Eu peço, escreva meu no nome teu livro da vida no teu livro da e vida me cele e sele com o teu Espírito Santo da promessa. com teu Espírito Santo da promessa. Seja feita a tua vontade na minha vida, Seja feita a tua vontade na minha vida, como no céu. como no céu. Te louvo e te agradeço. De novo te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pô, me emocionei um pouco aqui. Eu também. Caralho. Cara, se isso é a testificação de Deus em você, cara, que é isso. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa comprar uma Bíblia, começar a ler, Eu tenho em casa já. né? Começar todo dia ter uma rotina de oração, entendeu? Quando você acorda e você fala, como que é? Cara, fala com Deus, cara. E o Espírito Santo, Deus agora habita em você. A Bíblia diz que o quê? Você foi resgatado do império das trevas e foi transladado pro reino do Filho do seu amor. Isso é um versículo, eu estou citando versículo aqui. Porque antes a gente andava debaixo da influência do príncipe do mundo, que é o quê? É Satanás, né? A gente andava, querendo ou não, influenciado. Agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, é o novo nascimento. Agora o teu espírito tá, sabe, você pode morrer agora, andar na calçada, ser atropelado, você vai pro céu. E essa tua eterna, com a gente lê em Tito, é a nossa abençoada esperança. É o quê? Eu sei agora para onde eu vou. É a luz, é o caminho. Eu tô salvo, entendeu? Agora você é a Bíblia fala isso, propriedade exclusiva de Deus. Então, da mesma forma que essas pessoas vão ser propriedade do anticristo, porque antigamente um escravo ele era marcado, ele era propriedade do dono. A Bíblia usa essas figuras de linguagem para a gente entender mais ou menos. Então, só que Jesus, a Bíblia fala que ele nos comprou por alto preço. Qual que foi o preço? Foi a vida dele, foi o sangue dele. Então, quando você entende que Deus, né, a Bíblia diz que ele se humilhou, ele deixou a glória. Né? Jesus é o verbo, ele é o princípio ativo de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o que criou o mundo. Né? Deus criou o mundo com o verbo. Tudo é vibração. Né? Quando a gente vê, isso aqui é átomo e a subpartícula do átomo, tudo está vibrando. Quanto mais baixo você baixa, debaixo de quark, de gluon, não tem nem localidade mais. A coisa perde localidade. É só vibração. Então, tudo é vibração. Deus criou o mundo materializando, cristalizando padrões vibracionais. Né? Tudo é mais nada do que alguma coisa. Exato. Como é que você falou? Um átomo, ele é quase tudo feito de nada. É, 99% de vazio e 0,5%. Porque daí você tem a questão de eletromagnetismo, né? Da mesma forma como um ímã, um repele o outro, né? A minha mão passa aqui, tipo, não isso vaza aqui que a gente tá vendo é mais vazio. É oco, né? Se for pensar, no fundo, tipo, é muito misterioso o que é matéria, tipo, o que é matéria, o que é a parte física mesmo do átomo. É a ilusão. Então, mas isso, e a Bíblia diz, loucura. Cara, que Jesus, ele mantém tudo coeso. Como Jesus é o verbo, né? Você lê o primeiro capítulo de João, né? do Evangelho de João, que é o último evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um enfatizando uma área, né? de Jesus. O Evangelho de João, né? Fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que foi feito pelo verbo. Então, assim, né, Jesus, de novo, ele, antes mesmo de estar encarnado como Jesus, como uma pessoa, ele já era esse princípio ativo de Deus. Né? Ele escolheu, né, vir aqui para resgatar o ser humano.
Né, para retificar por isso que chamam que ele é o segundo Adão, da mesma forma que o primeiro Adão, pelo primeiro Adão entrou a morte, pelo segundo Adão entrou a vida. Jesus venceu a morte. Eu tô falando aqui coisas que são metafísicas e são muito profundas, assim, né? Tanto quando ele entregou a vida dele, né? Ele morreu a pior morte na época, a morte né, que era maldita. Ele se fez maldição. Então, o meu castigo, né, o apóstolo Paulo fala disso, né, o juízo que eu merecia, porque, né, eu né, sou um ser feito à imagem e semelhança de Deus e que exerço, né, obviamente falho, mas assim, todas as minhas transgressões, os meus erros, e a partir do momento que você não... A diferença, assim... A gente continua pecando, mas cada vez você vai querer pecar menos. Cada vez mais você vai querer ter o caráter de Jesus em você. O apóstolo Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória, que Cristo seja formado em nós. Né? Não é que você não vai pecar mais, você vai notar quando pecar. E você não vai querer pecar. E portanto, você vai querer se afastar disso. Vai te impactar mais a cada vez que você Exato. Não vai ser um negócio que vai passar batido e vai falar, porra, vacilei. Exato. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade.